Em agosto de 2018, eu tive a oportunidade de ir na HorrorCon lá de São Paulo e eu conheci o autor Oscar Nestares, né? E ele lançou esse livro aqui ano passado, Billy Negra. Eu queria muito falar sobre ele para vocês. Ele conta a história de Vex, um tradutor, né, autor-tradutor, que se depara aí no meio de uma epidemia da bile negra. Seria baseado na teoria humoral, onde ela se baseia aí nos séculos antigos, né? Falava-se que o corpo é regido entre 4 fluidos, cada um correspondente para o humor. Então a bile negra está muito relacionada à depressão, melancolia, tristeza, saudade, coisas negativas do gênero, enquanto outros líquidos estão associados à alegria, felicidade, etc. Esse aqui é o primeiro romance do autor, mas eu acredito que seja uma literatura bastante avançada, porque o Oscar, ele é pesquisador aí da literatura brasileira, um especialista no terror, né? Então a linguagem dele, ela é muito avançada, ela é bastante amadurecida, cheia de referências, então isso talvez fique um pouco difícil o acesso, eu diria assim. Eu mesmo tive que olhar dicionário várias vezes, porque ele realmente utiliza vários termos e palavras e formas literárias que são bastante até antigas, né? Conceitualmente, você vê referências de Allan Poe, de Lovecraft, você vê referências de vários outros autores que eu não consigo nem imaginar. Você vai perceber que ele tem uma linguagem cheia de adjetivos, nuances. É realmente uma leitura, dependendo da passagem, bastante densa, né? A notícia boa é que esse livro só tem cerca de 150 páginas, então é bem rápido você ler, porque ele é composto por 34 capítulos. Cada capítulo pode ter de 1, 2, 3 páginas, mais ou menos. Então cada cena, né, parece uma cena de filme mesmo, porque as passagens são muito rápidas e você realmente tem coisa acontecendo o tempo todo. Então a gente acompanha a trajetória do Vex para passar por esse turbilhão que é essa pandemia, onde todas as pessoas, inclusive os seus amigos, familiares, estão tendo essas espécies de alucinações, esse descontrole da bile negra, onde as pessoas ficam extremamente raivosas ou às vezes elas ficam extremamente sexualizadas. São realmente extremos aí da nossa condição animal e ele vai muito longe nisso, né? É uma literatura bastante densa, como eu disse, mas as partes que são gráficas, são terror, assim, bem gore, explícito, ele realmente não se segura nem um pouco, ele é até bastante criativo na hora de contar certas grosserias. Esse livro com certeza é para maiores de 18 anos, tem várias passagens aí bem mais pesadas do que eu tava esperando, mas ele realmente tem essa descida para o inferno. Chega até a me lembrar uma coisa meio Clive Barker, só que realmente muito próprio, muito brasileiro da literatura. Outra coisa legal é que os capítulos são intercalados por capítulos negros, que são uma espécie de sonho, pesadelo, cada um com uma história diferente, um imaginário diferente. Alguns deles possuem linguagens completamente arcaicas e difíceis, de literatura muito densa. Outros imaginários parecem que são de crianças. Realmente tem uma diversidade muito grande. O autor pôde se expressar aí de várias formas e principalmente explorar diversos tipos de pesadelo e imaginário, que eu achei muito interessante esse exercício. No final das contas, Bile Negra parece sim um grande ensaio sobre essa teoria humoral. O personagem inclusive chega a pegar um livro de um especialista na história, só que o problema é que ele não desenvolve muito. Eu fiquei muito curioso para saber desse livro, né, que ele estava traduzindo, sobre o que estava acontecendo, mas o livro realmente faz uma aparição ali no início, uma aparição ali no meio, assim, da história, mas ele é pouquíssimo utilizado. Eu realmente estava muito curioso para saber mais. O livro realmente abriu mão desse recurso aí narrativo e foi pouquíssimo explorado, apesar de ter chamado muita atenção. Eu acho que eu realmente fiquei chocado com algumas cenas, mas não pela cena em si, mas sim com a coragem que o autor teve para poder desenvolver nesse ponto. Menos na reta final, porque na reta final do livro eu senti que ele se segurou muito em relação ao restante do livro. Principalmente porque ele chega num clímax muito interessante, um conflito, né, um confronto, digamos, que eu realmente queria muito ver o que ia acontecer, só que as coisas como aconteceram ficaram extremamente corridas e ele se encerra de uma forma bastante simplista, eu diria, né? Até carregando a bagagem de coisas gráficas que aconteceu até ali, eu acho que o autor pegou bastante leve e correu um pouco
pouco para resolver. Acho que deveria ter outra forma, um pouco mais interessante, desenvolvida, como tudo poderia ter se desenvolvido ali até o final. Mesmo assim, Billy Negra é um dos melhores lançamentos, né, melhores livros que eu já li até hoje de literatura nacional recente. As referências são incríveis, tem bastante linguagem muito interessante, e o formato realmente é muito ágil, muito rápido de ler. Você mata esse livro, sei lá, em menos de um dia, eu diria. Minha namorada leu ele muito rápido, e eu tive uma surpresa muito grata em poder consumir esse livro e ver a história do Vex. É isso, eu queria voltar a recomendar livros aqui no canal, apesar de eu ler um pouco devagar, mas realmente eu acabo encontrando alguns livros muito interessantes volta e meia, e esse daqui foi excelente. Inclusive, conhecer o Oscar lá no evento foi maravilhoso. Então, parabéns aí pelo livro, pelo lançamento, e eu fico ainda mais curioso para saber o que vai vir por aí. A minha nota para Billy Negra é 8 de 10. E se você se interessou pelo livro, tem um link aqui na descrição pro Scooby para você saber mais sobre ele, e também na Amazon, que você pode comprar e a gente ganha uma comissãozinha ali de afiliado. E é isso, o vídeo saiu um pouco tarde hoje porque eu tava arrumando o cenário, acho que foi um pouco mais bonitinho aí com essas cores. Espero que tenham gostado. Eu sou o Fernando Ticon. Muito obrigado até aqui e até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu!